Este mês de outubro que passou, faz 50 anos que Che Guevara morreu. E muitos consideram ele como um herói, um revolucionário, e outros consideram ele como um terrorista, um comunista, um socialista. Então vamos saber um pouco realmente quem foi Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em 1928 na Argentina. Muita gente já conhecia ele de diversas histórias contadas do revolucionário de Cuba que defendeu Cuba contra o ditador na época, e também teve aquele filme O Diário de Motocicleta, em que ele mostra sua aventura, né? Ele viajando toda a América Latina de moto junto com o seu amigo. E em 1951, Che Guevara abandonou seus estudos de medicina e seguiu essa aventura pela América Latina. E ao chegar no Peru, ele conheceu o Dr. Hugo Pesce, que ele era um médico que cuidava dos leprosos, que naquela época quem sofria dessa doença ficava totalmente isolado do resto da população. E ele tinha o idealismo de comunista. Então Che Guevara começou muito também sentir isso com ele, que era a sua vontade de lutar para as minorias. Depois dessa viagem ele decidiu que a única maneira de combater a pobreza e essas minorias eram acabando com as políticas atuais. E após concluir os estudos na Argentina, ele foi a Guatemala, pois o presidente tinha sido deposto e com a ajuda do governo americano, um ditador militar tinha assumido. E ali ele já se firmou como um revolucionário oposicionista aos Estados Unidos. E foi ali que ele conheceu a sua primeira esposa, a Hilda Gadea, e depois eles fugiram para a cidade do México. Foi no México que ele conheceu Raul e Fidel Castro, pois os dois tinham sido exilados de Cuba, pois em 1952 eles foram tentar dar um golpe, tentar depor o ditador da época, o Fulgêncio Batista, porém foi frustrado, que eles tentaram assaltar um quartel e ver se o povo ficava a favor, mas não deu certo. E eles foram presos e condenados por 15 anos. Porém, eles acabaram sendo soltos com uma anistia a políticos que estavam presos. Porém, ele foi exilado e ficou na cidade do México. Che Guevara, ao conhecer os irmãos Castro, ele se ingressou no movimento chamado 26 de Julho, que visava tomar o poder de Cuba. Ele estava sob a ditadura de Fulgêncio Batista, que desde a época da independência de Cuba, da Espanha. Então, em 1952, 82 guerrilheiros partiram para Cuba para tentar essa invasão. Porém, muitos deles foram mortos, a maioria sobrando praticamente 9 guerrilheiros e os 3, Raul Castro, Fidel e o Che Guevara, que fugiram pelas montanhas e ficaram escondidos, e com o passar do tempo eles iam ali fazendo que o povo acreditasse nessa ideologia deles, e quem eles eram contra eles simplesmente matavam, fuzilavam, não tinham piedade nenhuma. E depois de diversos ataques, o ditador Fulgêncio acabou fugindo de Cuba por medo de ser assassinado. Então os irmãos Castro e Che Guevara tomaram a Havana e começaram a tomar conta de Cuba inteiro. E nisso, essa ideologia deles de ser contra os Estados Unidos, eles precisavam de alguém, porque eles não tinham força para poder combater os Estados Unidos. Onde eles foram recorrer? Para o país comunista da União Soviética, que ali eles já estavam na Guerra Fria, que onde praticamente tudo começou. E ali houve a famosa crise dos mísseis na Cuba. Foi onde a União Soviética instalou em Cuba mísseis nucleares. Esses mísseis nucleares eram capazes de poder destruir um raio da Flórida para cima uma boa parte dos Estados Unidos. Depois Cuba fica apenas 170 quilômetros de Miami. Então imagine o temor que ficou todo esse tempo da Guerra Fria.
Porém, pouca gente sabia, pois os Estados Unidos também tinha mísseis apontados para a União Soviética, que estavam na Itália e algum outro país da Europa, só que por baixo dos panos. Então ficou todo esse tempo, essa Guerra Fria, essa tensão, se ia ter ataque de um lado ou do outro. E como Che Guevara já estava com tanta raiva, aí os soviéticos viram que isso vai dar merda. Eles acabaram recuando, tiraram os mísseis de Cuba. Então, Che Guevara, não satisfeito, provavelmente acabou indo para outros lugares do mundo. Ele foi para o Congo para poder combater um ditador que estava lá também, porém tentativa frustrada. E nisso, Che Guevara acabou querendo tentar mais um país para poder tentar sua guerrilha contra os ditadores. Ele foi clandestinamente disfarçado na Bolívia, a mesma coisa, tentando derrubar o governo. Porém, toda a CIA e os Estados Unidos já estavam querendo caçar ele de qualquer maneira, juntamente com o exército boliviano, onde ele acabou sendo preso e depois condenado a fuzilamento. Até aí parece uma história a favor do Che Guevara. Nossa, mas ele estava tentando lutar contra os ditadores e favoreceu a minoria. Porém, Che Guevara era maluco, era um psicopata, pois qualquer um que era opositor a ele mandava fuzilar. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución Cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ele odiava os negros, ele odiava os mexicanos. Eles falavam que os mexicanos eram índios analfabetos. E ainda teve um caso que um fazendeiro foi acusado de traição. E nesse caso toda a família foi fuzilada, sendo que os filhos desse casal da fazenda tinham entre 3, 4, 6 anos. Eram 3 crianças. E teve um outro caso, que talvez com a distorção das histórias podem ser dessa mesma fazenda ou de algum outro, que um moleque, um adolescente ou uma criança também estava no seu paredão para ser fuzilado. E esse garoto, já no paredão de fuzilamento, se recusava a se ajoelhar para ser fuzilado. Então, o próprio Che Guevara chegou nele e falou: por que você não se ajoelha? Ele falou que não. Então Che Guevara simplesmente atirou. E olha só, ele relata tudo isso em seu diário. É isso mesmo que você ouviu. Che Guevara anotava todas as suas atrocidades, tudo que ele fazia, contou detalhes dessa morte. Eu não vou nem falar. Vocês imaginam que um tiro não pode fazer numa nuca, um tiro de 32. E até hoje há essa divergência se ele foi um herói ou se ele foi praticamente um terrorista. Mas alguns dizem: não, ele libertou Cuba. Tá, me falem, como está Cuba hoje? Cuba não está na merda? É isso mesmo, não está na merda? Está. Os carros, hospitais, são desde a época de 1950.
Hospitais que estavam em ótimas condições, hoje estão caindo aos pedaços, se é que existem. Hoje há racionamento de comida em Cuba. Isso é o que o socialismo, o comunismo, acaba. E Cuba só não está pior ainda hoje, pois após a morte de Fidel Castro, o seu irmão Raul, ele acabou abrindo um pouco, vamos falar o português chulo, abrindo as pernas para os Estados Unidos. Começou a aceitar as coisas, começou a aceitar as condições, porque está vendo que o país está totalmente faminto, não tem nada. De onde começou alguns turistas americanos voltarem a pisar em Cuba depois de praticamente um século. Então fica aí uma coisa para se pensar. Se Che Guevara para muitos foi um herói, é igual o Lula. O Lula também para muitos não é um herói. E olha a merda que ele fez. Olha a desgraça que está esse Brasil. E ele apoia. Ele apoiou todo Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro. É isso que vocês querem? Eu vou deixar links embaixo na descrição de documentários que falam tudo isso. Detalhes de todas as pessoas que conviveram com Che Guevara, tanto os guerrilheiros como jornalistas. E teve um jornalista que ficou assombrado, que não queria nem ver tudo que ele fazia. Então, olha para se ter uma noção de como é. E para finalizar, segundo documentos, ele esteve envolvido em 144 mortes e mais de 30 mil prisões. Mas, como toda ditadura... Não, mas ele derrubou a ditadura. Derrubou a ditadura. Mas o que ele fez? Ele derrubou um ditador militar e ficou um ditador guerrilheiro no lugar. E agora, se vocês imaginam, como toda ditadura, sempre tem coisas que são jogadas debaixo do tapete. Quantas pessoas não devem ter morrido, assassinadas, desaparecidas, documentos que foram alterados? Então fica aí, e não se esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal para ajudar a gente cada dia mais ter uma consciência melhor e mais conhecimento. É isso aí, valeu!